Aula sendo gravada. Vamos lá, hoje a gente fala sobre variação linguística. Quem tiver dúvida pode abrir o óbvio falando comigo, tá? Vamos lá. Lembre-se que toda questão de Duque, se for certo ou errado, né, que eu sei que a maioria das cidades agora vai cair A, B, C, D, E, mas quando eu boto por assunto, aparece ou certo ou errado ou A, B, C, D, E. Então, eu tenho que trabalhar dessa forma, tá? Sempre vem aqui, julgue o item em certo ou errado. Não precisa ler isso. Você precisa ir lá agora para o que pede a questão, tá bom? Então, vamos lá. E conformar-se não como vencida, mas num alegre com brio. Temos um vício de linguagem conhecido como neologismo. O que é neologismo? Neologismo são novas palavras, certo? Por exemplo, arturizando, que eu sempre uso, é um neologismo. Formado por sufixação. É um neologismo formado por sufixação. Certo? Então, aqui não tem neologismo. Porque quais são as palavras que eu tenho aqui? O E, conformar, também não é neologismo. Não é neologismo. Como, vencida, não é neologismo. Mas, um alegro, de alegria, não é neologismo. Com brio, eu não encontro neologismo aqui. Certo? Não tenho. Que é uma nova palavra. Então, né, neste caso, como é certo ou errado, aqui eu teria que ir para o errado. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso, gente? Eu acho que é uma questão muito simples, muito objetiva, muito direta. Tá? Vamos lá ver o que ele pede da próxima questão. O texto de Adam Potkai exemplifica um nível de linguagem formal, com o foco na exposição de ideias complexas, em um contexto acadêmico. Esse nível é utilizado quando o objetivo é transmitir conhecimento de forma precisa, analítica, dirigido a um público que está familiarizado com o tema abordado. Vamos dar uma olhada agora, né? Vamos ver se esse texto é acadêmico, né? E aqui eu já tenho a referência, né? Parece que o texto realmente é acadêmico, ok. Né? Ele está dizendo, com foco em ideias complexas, né? É uma linguagem formal. Vamos ver. Formal, complexo e acadêmico. Acadêmico eu já vi, fora do formal e complexo. A tragédia, entendida como a frustração inevitável e a destruição da vontade individual, vem a ser compreendida também como a alegria suprema da vida. Tanto para o herói que morre, como para a audiência que a assiste. A alegria trágica, como Nietzsche a caracteriza, marca a satisfação ou o desejo da morte, ou da vontade de viver mais intensamente em face à morte ou ambos. Tá? Então, o que se percebe aqui é que este item está tudo correto. Eu tenho uma linguagem formal, eu tenho ideias complexas e é um texto, de fato, acadêmico, certo? É dirigido a um público familiarizado com o tema abordado, certo? É que vai ter um público específico para isso aqui. Né? Essa questão que envolve variação linguística, eu tenho que considerá-la como correta. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida aí? Eu acredito que as duas aí foram questões tranquilas, não envolvem, é um assunto que até agora não envolveu dificuldade. Eu percebo isso, mas se você souber, você perceber, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Pronto, o que eu quis ver foi isso aqui, ó, né? Julgue um item a seguir. Então, isso aqui não precisa nem ser lido. Eu até tirei, isso aqui eu esqueci de tirar. Vamos lá. Vamos prestar atenção agora nessa questão, tá? Questão número 3, preste atenção. A concordância verbal e nominal pode variar, dependendo do estilo do escritor. Por exemplo, é correto dizer o menino inteligente passou na prova. Porque a ênfase está na inteligência do menino, não no número. O menino inteligente passou na prova. Então, ele está dizendo que passou, entre as palavras, né? Porque a concordância, ele vai dizer aqui, está em inteligente. É isso que ele diz. Já a gramática normativa, nas regras de concordância, vai dizer
o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito. E o sujeito é um menino inteligente. Beleza? Então, até aqui, ok. Certo? Aí vamos lá ver a sequência do que ele vai dizer. Certo? Então, ele continua aqui. Da mesma forma, a construção as meninas, e aqui estudam, nós percebemos aqui um erro de concordância do nome. Né? O que é o erro de concordância nominal? O nome, o substantivo, ele manda em outras classes gramaticais. Então, deveria ser a menina estuda, né? Então, se percebe aqui o quê? Um erro de concordância nominal. E, por conseguinte, veio um erro de concordância verbal também. As meninas estudam muito. Aí ele vai dizer, é aceitável em certos contextos nos quais a simplicidade da frase é mais importante do que a concordância gramatical. Essas variações mostram que a flexibilidade na concordância é uma característica da língua portuguesa moderna. Preste atenção. Existe um fenômeno chamado variação linguística? Existe. Se você ouvir alguém falar isso aqui, as meninas estudam muito, como a gente somos, e se eu entender o que foi falado, tá? A mensagem foi transmitida, eu entendi, o código foi transmitido, foi entendido. Não houve erro, houve um processo de variação, vai dizer a variação linguística. Certo? Então, quando ele vai dizer aqui, é aceitável em certos contextos nos quais a simplicidade da frase é mais importante. Isso acontece? Sim. Mas preste atenção. Essas variações mostram que a flexibilidade na concordância é uma característica da língua portuguesa moderna? Não. Não. Pode acontecer isso, apontam alguns linguistas, em virtude de um fator social, em virtude de um fator situacional, e aí nós encontramos os tipos de variação linguística. Mas dizer que isso é uma característica da língua portuguesa moderna, não. Isso está errado. Entendeu? Que existe esse fator, existe. Não é? Mas que não é uma característica da língua portuguesa moderna. Ficou claro isso, Gil? E é tanto que um dos defensores da variação linguística, chamado Marcos Bagno, ele vai dizer que, ele diz assim, quando eu corri, houve uma fala. Gramaticalmente, houve um erro nessa fala. Mas eu entendi o que foi falado. Se eu corrigir a pessoa, houve um tipo de preconceito, que é o preconceito linguístico. Tá certo? Pronto. Então, Marcos Bagno vai falar muito sobre isso. Tá certo? Então, fiquem atentos a isso aí. Vira e mexe. É um ator que cai muito nas provas. Alguma pergunta, pessoal, até aí? Podem fazer, fiquem à vontade, viu? Este é o momento para vocês tirarem dúvidas. Bom, está tudo ok? Vamos lá. Vamos seguir. O regionalismo, e aí se você está com o seu material, eu quero que você anote isso aí. Regionalismo, também conhecido como variação diatópica. Diatópica. Professor, é necessário gravar isso, é importante. O regionalismo, ou variação diatópica, é uma característica exclusiva da linguagem informal. Tá? Gente, preste atenção. O modo de falar da Paraíba, de Pernambuco, de Minas, de São Paulo, do Rio, isso não está atrelado diretamente à linguagem informal, não. É uma característica da região. Dentro dessa região, haverá sim a informalidade. Haverá sim a informalidade. Tá?
Então, aqui eu nem precisava ler mais uma questão, mas vamos lá. Da linguagem formal. Não sendo encontrado discursos formais ou textos literários. Aí acabou de ver, né? É claro que dentro do regionalismo existe, sim, a característica formal. Então, isso está literalmente errado. Viu? Está literalmente errado. Né? Vou ter mais uma questão sobre variação linguística, porque não é um assunto tão complexo, né? Julgue o bico subsequente. Vamos lá. A linguagem informal caracterizada pelo uso de gírias, abreviações e variações da concordância pode ser adequada em determinados contextos. Verdade. Eu falei disso quase agora, lembra? Eu disse, não é sempre por uma questão moderna, mas que pode haver, pode. Como conversas com amigos e familiares, mas também pode ser utilizado em apresentações públicas, quando o objetivo é criar uma aproximação com o público. Perfeito, isso aí. Né? Quem é que nós, eu até falei na aula que eu ministrei, eu falei, ó, que nós usamos que são os políticos. Os políticos usam muito isso, certo? Né? Quer ter uma aproximação pública, você usa muito isso. Certo? Então, na aula que nós fizemos, uma aula que eu fiz no YouTube, eu falei sobre isso aí. Tá? Pronto, gente. Eu trouxe 5 questões de variação linguística, é um assunto que não é tão pesado. Eu vou abrir espaço para dúvidas. Se houver dúvidas, por favor, fale agora. Tá? Para que nós possamos tirar as dúvidas, certo? Senão, nós vamos prosseguir, tá? Fiquem à vontade, não se acanhe. Às vezes, nas primeiras aulas é assim, e, mais uma vez, eu reforço a ideia de... Ô, professor, essa parte aí de atópica, eu não entendi muito direito. Você poderia repetir, se possível? Sim. As variações linguísticas, elas apresentam outros nomes, certo? Para eu ganhar tempo, eu vou pegar o seu material da parte teórica que está disponível para você e vou projetar ele aqui para que você veja, tá? Vou pegar aqui o módulo, ele chama o módulo 1. As variações, elas são regionais, históricas, situacionais ou sociais. Poderia estar aí. Esse é o seu material, lá dentro da plataforma. Tá? Na aula que eu fiz também no Instagram, eu falei sobre isso. Tá? Mas vamos lá, presta atenção. Quando a variação ela é geográfica, ela também é chamada de variação regional ou diatópica. É o outro nome que ela tem. Quando a variação é social, ela é diastrática, social ou diastrática, que é referente a um extrato, a uma camada social. Quando a variação ela é situacional, ela é biafásica, porque depende da fase, da situação. Entendeu? A situação, a fase. Então, é bom gravar esses nomes. É bom gravar esses nomes. E a temporal histórica, ela também é chamada de diacrônica. Aqui tem cronos, né? O tempo, cronos. Histórica, temporal ou diacrônica. Porque fala em cronos, que é o deus do tempo. Ficou claro aí? Eu sou de gravar isso deve. Eu falo tanto na aula da plataforma como no Instagram também tem a aula. É bom você estar ciente disso aí.
Ninguém sabe o que está por vir, né? Sempre essa mudança de ABCD vai aqui, né? Eu preciso preparar vocês para o excesso, né? Não com a omissão. Bom, mais alguma pergunta, gente? Por mim, nenhuma. Por isso que eu estou caladinha. Quando eu quiser falar, eu levanto a mãozinha. Perfeito. Tudo bom. Abre o áudio e Arthur. Aí eu vou para. Pronto, gente. Então, fechamos um ponto. Eu vou para a nossa próxima aula aqui, ó, que é a parte da acentuação gráfica, certo? Acho que a acentuação gráfica vai fazer com que vocês perguntem, tenham mais dúvidas. Geralmente, não. Parece um linguística um assunto mais tranquilo. Né? Deixa eu botar aqui que hoje é dia 28. 28. 28. 28. Professor, e nada de sair o edital, não é? É até bom que a gente estuda tudo. E pensa dessa forma também. Vamos estudar. Vamos focar no processo. Vamos lá. Então, ó, acentuação gráfica, tá? Vamos lá. Agora eu já encontro questões ABCDE, né? Vamos lá. Analise as afirmativas relacionadas à acentuação dos vocábulos retirados do texto e identifique a informação correta. Vamos lá. A palavra planícies pode ser considerada paroxítona. Pode. Ela pode ser considerada paroxítona. Tá? Por que ela pode ser uma palavra paroxítona? Vou botar aqui. Ó. Como é que eu posso separar a palavra planície? Assim, ó. Planície. Tá bem? E a palavra paroxítona é quando a tonicidade recai onde? Na penúltima sílaba, aqui. Ó. E essa palavra planície, ela é acentuada por ser uma paroxítona que termina em ditongo. Que é o ditongo? É a união de uma vogal, que é a letra E, com uma semivogal, que é a letra I. Então, planície tem acento porque termina, aliás, termina em um ditongo crescente, onde o I é a semivogal e o E é a vogal. Então, isso cresce. Por que cresce? Porque a semivogal é menos e a vogal é mais. Tem que sair do menos para o mais. Planície. Certo? Então, até aqui está certo a resposta. Vamos ver o que ele vai dizer mais. Caso seja considerada como terminada em ditongo, que foi o que eu acabei de falar agora, né? Pronto. Ou proparoxítona, caso seja considerada formada como hiato. Verdade. Existe algo chamado de proparoxítona acidental. O que é a proparoxítona acidental? É porque eu posso considerar isso aqui, ó. Planície, tá vendo? Eu posso fazer isso. Isso é verdade mesmo. Então, ela se transformaria em uma proparoxítona. Né? Oxítona, não é? Paroxítona no I, no Si. Proparoxítona no Ni. Então, isso pode acontecer mesmo. Tá bom? Isso pode acontecer. Né? Então, a letra A está correta. Tem que marcar a letra A como correta. Vamos ver as outras para nos certificar, né? A palavra céu é acentuada porque possui ditongo crescente. Verdade. Aliás, perdão. Ditongo crescente não, ditongo decrescente. Por que decrescente? Porque o E é vogal. É tanto que ele está acentuado, ele é forte. Então, ele é o inverso do que eu fiz aqui com planície. Né? No caso de céu, o E é vogal. E o U é semivogal. Ele sai do mais para o menos. Ele decresce. Está errado.
As palavras céu e planícies são acentuadas pela mesma regra? Não. Céu é um monossílabo com el. E planície, acabamos de ver, né? Paroxítono em ditongo. Errado, letra C. A palavra ônix é acentuada por ser uma oxítona terminada em X? Não. Ela é uma paroxítona terminada em X. Ônix. Está errado. Então, de fato, a alternativa correta é a letra A. Ficou claro? Questão deste ano, viu? Então, ó, é Egeduc cobra a acentuação gráfica. Cuidado com isso. Alguma dúvida, gente? Até aí, se alguém quiser apertar o ponto, pode apertar, viu? Questão 2. Vamos lá? Também deste ano. Todas, ó, 1, 2, 3, tudo desse ano. Então, ó, assistam uma aula de fonologia e acentuação, muito importante. Trata-se de um período, na realidade, presta atenção. Se você parar para entender, eu não preciso nem ler isso aqui. Se eu coloco as questões da série, quer ver, ó, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Quanto à acentuação dos vocábulos do trecho, identifique a alternativa incorreta. Eu não li o trecho, tá? Vamos lá. Letra A. A palavra psicóloga é acentuada por ser paroxítono? Sim. Acabou. Ela é incorreta, né? Ó. Proparoxítono, o Ló, paroxítono e o Gá, oxítono. Vamos achar certo aqui. As palavras, faltou mais isso aqui, né? As palavras você e estar são acentuadas porque são oxítonas terminadas em E e em A? Sim. É uma palavra oxítono, ó. A tonicidade está na última sílaba, a tonicidade está na última sílaba. As duas terminam em E e em A. Tá certo, filho? Ele quer errado. E essas são palavras oxítonas. A palavra laboratório é acentuada por ser uma paroxítona terminada de tom crescente. Sim. Por que é? Porque, ó, presta atenção. Lá, bo, pra, to, rio. Aí o que acontece com o laboratório? O O é vogal, o I é semivogal. Isso cresce. Por que semivogal? Porque é fraca. E o O, que é forte. Mas cresceu. Aí na outra questão perguntou. E se eu separar, ela vira proparoxítono? Sim, vira. É verdade também. Letra C está correta. Ele quer errado. Período. É acentuado pela regra das palavras que formam hiato. Em I e em U, não. Período tem acento porque é uma palavra proparoxítono. Período. Proparoxítono. A que está errada é a letra D. Espaço para dúvidas, pode perguntar, gente. Para dúvida, pode perguntar. Entenda a importância de assistir às aulas teóricas. Eu repito, as aulas teóricas são curtas. Você tem sim condição de assistir, gente. Assista às aulas teóricas. Respondam esse material, para que quando chegar na aula ao vivo, você só tirar dúvidas comigo. E Geduc, ele quer saber que é correta. Vamos lá. Ele dá um trecho aqui, ele vai dar as alternativas. Há dois vocábulos acentuados por serem proparoxítonos. Agora eu vou ver os vocábulos que são acentuados, né? Drástica, proparoxítona. Trânsito, proparoxítona. Dois vocábulos que são proparoxítonos. Letra A vai ser a correta, né? Mas aí vamos nos certificar disso. Também
A palavra também é acentuada por ser um monossílabo? Não. Também é dissílaba. Drástica e trânsito. São vocábulos acentuados por regras distintas? Não. Porque eles são proparoxítonos. Há um vocábulo que permaneceu com acento diferencial, segundo o novo acordo ortográfico, que é o acento diferencial. O acento diferencial é aquele acento que indica o plural do singular. Por exemplo, eu digo assim, ó, ele tem dinheiro. E eu vou dizer que eles têm. Ele vem e eles vêm. Isso é o acento diferencial. E aí eu não tenho acento diferencial. Certo? Não tenho. Certo? Então, achar correta é a letra A mesmo. Questão fácil deste ano. Certo? Dentro da casa de fundamental, né? Mas, desse ano. Vale. E todas a BCDE, tá? De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que. Vamos lá. A Suécia não apenas lidera em termos de taxa de divórcio, mas também é líder mundial quando se trata de dividir a guarda das crianças igualmente. Há 3 vocábulos proparoxítonos presentes na frase. Proparoxítonos. Não tem. Suécia e divórcio podem se transformar, mas não são proparoxítonos. Então, isso aí já é um ponto. Só são 2. Eles podem se transformar em proparoxítonos, mas são 2. Tá? Então, o idioma está errado. Há um vocábulo acentuado por ser paroxítono terminado em ditongo nasal. O que é o ditongo nasal? É aquele som que sai pelo nariz. Tá? Pão, mão. Então, são ditongos nasais. E eu não tenho ditongo nasal aí. Não tenho. C. Líder é acentuado por ser um vocábulo paroxítono terminado em ER. Líder tem acento porque é paroxítono terminada em R. Assim como açúcar, assim como cana, certo? O vocábulo recebe acento por ser um monossílabo tônico em R. Verdade, isso aí. Todo monossílabo tônico com A, E e O são acentuados. A e O são acentuados. Tá? Uma pergunta, gente. Vamos lá. Próxima questão, ele quer o que é correto. Difícil. Eu não vou nem ter o que está aqui, tá? Eu coloco nas questões, ó. Difícil é um vocábulo acentuado por ser paroxítono terminado em L. Verdade, isso aí. Letra não. Toda palavra paroxítona, toda palavra paroxítona que terminar em us, E, L, I, R, ão, X, an, N, PS tem acento. Toda paroxítona que terminar com essas terminações, elas devem ser acentuadas, tá? Eu posso entender da seguinte forma. Usei um lirão, usei um lirão, pronto. Toda paroxítona que terminar em usei um lirão, champs ainda tem acento, tá? Vamos lá. Por isso que é difícil de acento, porque a paroxítona tem L. B. Há um vocábulo acentuado por ser oxítono em O. Vamos dar uma olhada aqui, né? Ó,
eu vou olhar aqui, nenhuma palavra é acentuada por ser oxítono em O. Tem até, que é oxítono em E, mas em O não tem. Veja errado. Há dois vocábulos acentuados por serem proparoxítonos? Não, não tem. Os vocábulos e até recebem acento por serem oxítonos? Não. É monossílabo e até é oxítono. Não tem. Então, a questão letra A. Pessoal, alguma dúvida? Se tiver, fale agora, por favor. Não tem? Então, vamos prosseguir. Ele quer agora aquela que tem erro de acentuação. Vou começar de D para A, porque a alternativa é A, tá? Vamos lá. Por que álbum está certo? Porque é uma paroxítona que termina em no M. Tem aqui, ó. Álbum. Por que comitê tem acento? Oxítona em L. Por que olímpico tem acento? Proparoxítona. Por que já tem acento? Monossílabo. Ele quer que tenha erro. Bruno não era uma pessoa de caráter. Paroxítona em R. Certo? Eu não acentuo monossílabos com OE, como flor. A preposição por, não tem acento. Você está errado, assim. Ele está errado. E para finalizar, a última questão caiu no ano passado. Então, todas as questões, gente, 2004, 2005, tomei muito cuidado com isso. Tá? Tomei muito cuidado com isso. Vou salvar logo o material para não perder, porque o pessoal vai diferente aqui, tá? Aí, no final de tudo, eu boto esse material riscado lá para vocês, tá? Para vocês terem acesso também. Vamos lá. Sétima questão e última da aula do dia de hoje, tá? Da aula de hoje. Vamos lá. Considerando as regras de situação gráfica, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta. Que é errado. Vamos lá. Antes de descobrir o desfecho, o ônibus chegou ao meu ponto. A palavra ônibus é acentuada por ser proparoxítona? Sim. Não. Oxítona, o ni paroxítona e o on proparoxítona. A palavra imóvel é acentuada por ser uma paroxítona terminada em L? Sim. E toda paroxítona terminada em L tem que receber acento. Eu não tenho moedas abaixo de R$ 1 agora, explicou a cobradora, já sem paciência. A palavra já é acentuada por ser uma oxítona terminada em A? Não. Por ser uma palavra monossilábica. Por que a letra C está errada. Ela foi até a cobradora e entregou uma nota de R$ 5 para pagar a passagem de 4,20. A palavra até é acentuada por ser uma oxítona terminada em E? Sim. E toda oxítona que termina em E é acentuada. Por isso que ficou letra E. Por isso que ficou letra C, alternativa incorreta, que é o que ele pede. Certo? Pronto, terminei. Hoje nós respondemos 7, 8, 9, 10, 11, 12 questões envolvendo variação linguística e acentuação gráfica. Eu quero saber de você, se você teve dúvida, se você quer perguntar alguma coisa. Por favor, se tiver perguntas. Agora, não tirarmos as dúvidas. Todas as aulas serão dessa forma. Você necessita assistir às aulas teóricas para você ter um bom desempenho aqui. Certo?
Combinado, assim? Alguém quer fazer alguma pergunta, ter alguma dúvida? Ô, professor, não é sobre a aula, não. Eu queria saber como é que o senhor vai fazer comigo para eu ter direito à mentoria. É Sim, médico. combinado. Pronto, então peraí, Mestre, fica aí. Gente, sobre a aula, alguma pergunta? Não. Bom, eu vou parar a gravação agora. Estudem, já sabem, né? Tipos textuais, ortografia e semântica. Tipos textuais são no módulo 4. Assistam, que você vai chegar perdido, viu? Mestre, fica aí. Eu vou parar aqui. Gente, então paramos por hoje, certo? Vou ver agora, Mestre.